leitura de hoje. Então, o livro Médiuns, a mensagem é essa aqui não, essa aqui. O médium e o sexo. Médium e o sexo. Então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 9, Paulo coloca assim: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, Paulo aqui nesse capítulo está falando sobre o matrimônio e o celibato. Vamos ver aqui a posição aqui do Miramês sobre esse assunto, que é o médium e o sexo. As sensibilidades aguçadas de um sensitivo tornam-nos mais afetivos. Em torno de si, provavelmente o sexo oposto encontre guarida para suas preocupações, demonstrando confiança sem que disso participe mais diretamente a razão. Eis porque o médium deve ser educado em todos os sentidos para corresponder ao amor e às confidências que sente ou vive dos seus admiradores, sem macular os princípios da moral, ajudando-os na medida de sua capacidade. Convida-nos o bom senso a que respeitemos os direitos alheios. Foge das cogitações cristãs o abuso das fraquezas dos outros. Mediunidade é responsabilidade, executando deveres perante os semelhantes e Deus. Cada medianeiro é um posto de socorro do céu que se estende à terra. É a palavra do Senhor na feição do Cristo, para que os homens se unifiquem dentro da fraternidade. Tratamos aqui mais diretamente do sexo e da função mediúnica. Há pessoas que têm temores de pensar no sexo, de falar nele e certamente de conviver com o sexo oposto. E há outros que se envolvem em demasia na prática destes assuntos. São regimes de vidas opostas, com desequilíbrios visíveis. Não há mal algum nas coisas feitas por Deus. O erro, se existe, está no modo pelo qual se sentem e se vivem as situações. Se cremos no Evangelho, escutemos sua opinião acerca da pureza que Paulo anota na Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 15, expressando-se assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A tendência da grande maioria dos seres humanos é o desequilíbrio moral, espiritual e físico. E nesse nível espiritual, compara-se a crianças que imprescindem da ajuda dos pais. Por isso, todas as doutrinas auxiliam aos seus jovens com proibições necessárias à sua ascensão espiritual. A doutrina espírita é mais liberal, por falar à juventude. Há espíritos mais livres que já podem, de certa forma, caminhar com os próprios pés. É por isso que assim falamos. Mediunidade disciplinada não exclui o sexo, educa-o, não foge das tentações, vence-as, não se escandaliza com propostas irreverentes, responde com serenidade, vivendo os preceitos do Cristo, nas boas maneiras de um médium cristão. Configura-se em maior escala o respeito aos seus semelhantes. E para que se faça a sintonia entre duas ou mais pessoas,
Jesus deve permanecer no meio com a nossa aquiescência para que a dignidade prevaleça. As mensagens deste livro são enviadas para uma gama de espíritos que são, poderemos dizer, escolhidos. Não os escolhidos no sentido antifraterno da palavra, mas aqueles já dotados de compreensão conferida pelo tempo e experiência na escola da terra. Essas compreensões, as entrelinhas do que queremos dizer, e serão fiéis à consciência divina, que se expressa nas consciências individuais, de acordo com as necessidades. Poderemos adornar nossos seres com a candidez da pureza, da tranquilidade, do amor no seu mais alto conceito. No entretanto, somente o consegue quem está desamarrando os laços da ignorância que o mantinham preso. Médium, usai as vossas forças para combater o medo, sem que ele se transforme em vigilância. Vou repetir aqui. Médium, usai as vossas forças para combater o medo, sem que ele se transforme em vigilância. Usai as vossas forças para combater o egoísmo, sem que ele se transforme em desleixo. Usai as vossas forças para combater o ódio, sem que ele transforme a vossa personalidade em joguete dos vadios. O caminho melhor é o usado pelos antigos sábios e os famosos santos, e do meio que coloca em função divina tudo o que foi criado por Deus. Se a vossa missão como médium precisa do casamento, não temais, casai, que por certo farás o melhor. Se a vossa tarefa não inclui o matrimônio, aceitai-a com alegria, que os vossos serviços multiplicarão os vossos talentos. Se ainda duvidais, eis o conselho abaixo. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado, do que envergonhado. Do jeito que iniciou, terminou. Sempre assim. O que eu ia acrescentar um pouco aqui, antes da prece, que eu falo muito em dualidade, esse mundo aqui, físico, a gente está sempre nessa dualidade, o certo e errado, o bonito e feio, o honesto e desonesto. Então, e esse caminho do meio que coloca ali, o que seria isso? Como é que a gente chega nesse caminho do meio? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim? A Tânia vai no shopping center, encontra R$200. No outro dia ou outro momento, ela vai no shopping center e perde R$200. Como é que ela está na hora que ela acha R$200? Como é que ela está na hora que ela perde R$200? A moeda é a mesma, mas são duas faces da mesma moeda. A gente está ligado à dualidade. E a gente vê nesse exemplo que numa dualidade, num lado da moeda, a gente vai para uma frequência vibratória. Na outro lado da moeda, a gente vai em outra frequência vibratória. E por quê? Porque a gente está nessa dualidade do que é bom para mim e do que é ruim. Perder é ruim, achar é bom. Mas a gente sabe que achou, alguém perdeu. Então a gente está preso nessa dualidade. Só que a gente tem que colocar uma lei acima dessa dualidade, que é a responsabilidade. A responsabilidade tem que estar acima dessa dualidade do bom, do mal, do certo, do errado, do isso, do aquilo. Então, a gente tem que pensar muito na responsabilidade da dualidade, que a gente está no mundo dual, mas a gente tem que saber que a responsabilidade está acima. E eu quero ser uma pessoa responsável.
Não com os outros, mas comigo. Isso não tem que ser para eu fazer, sabe, palhaçada para os outros me ver. Não é massificação da minha autoimagem. Eu tenho que ser aceito comigo. É para mim, não é para os outros. E qual é o problema da dualidade que no mundo encarnado a gente abraça com uma facilidade muito grande? A comparação. A gente se deprime. A gente entra a um lado muito extremo de uma visão pessimista e de um lado também extremo de uma visão otimista, por causa da comparação. Se eu estou financeiramente mal, eu estou deprimido, eu estou ruim, eu estou achando que o mundo é horrível, eu estou isso. Se eu estou doente, a mesma coisa. Se eu não estou doente, ou se eu estou financeiramente bem, aí o mundo é maravilhoso, tudo é maravilhoso. E isso tudo, essa conotação que a gente dá é por causa da comparação. E a comparação faz a gente viver e vibrar em faixas vibratórias, sabe, que é meio falseada. A gente acha que está bem, mas será que eu estou bem mesmo? Nessa comparação, eu sou ímpar, eu não sou dual? Eu estou ali e entendo aquela situação? Então a gente tem que entender a comparação como eu, um espírito encarnado, passando por uma provação. Eu não estou aqui por colônia de férias. Se eu estou com a situação financeira ruim, a enfermidade batendo toda hora, é o meu reino. Fui eu que co-criei aquilo, e aquilo ali é uma realidade para mim. Eu vibrei naquela situação e Deus autorizou. Então eu tenho que entender que eu não tenho que comparar com a Tânia, com o Valdemir, com ninguém, com Bill Gates, com ninguém, porque ele está na aprovação dele, eu estou na minha. E quando eu entendo isso, eu não faço comparação, eu entendo que aquilo ali é meu pacote, aquilo ali sou eu criei aquilo, eu vivo naquele mundo e eu tenho que trabalhar para melhorar, porque aquilo ali é uma lição necessária para eu passar, porque eu estou vibrando de forma desregulada, descontrolada, descompassada pelo meu proceder. Então hoje é aquilo que vem para mim por mim. Aquilo não vem para mim porque eu sou desgraçado, porque eu sou o filho que o pai não vê, não, sou eu que estou cocriando, sou eu que estou vibrando, sou eu que estou vibrando em faixas baixas, porque a comparação está nisso. Essa dualidade me deixa parcial. Eu quero sempre achar, eu quero sempre ganhar, eu quero sempre isso e eu só vou para o outro lado. Quanto mais eu quero o outro lado, mais eu tenho o lado que eu não quero, porque eu vibro aquilo, eu peço, eu assino a necessidade daquilo para o universo. Então a gente tem que entender esse posicionamento do que eu sou na Terra. Aqui é um lugar, uma escola de aprendizado, e a minha vida é o meu aprendizado, porque eu estou fazendo aquilo, eu estou co-criando aquilo em cima das minhas más tendências, do meu ponto de vista desregular, errado e vaidoso. Então, essa visão dual e apegada à necessidade de comparação faz a gente formatar o que a gente está vivendo. Então eu quis dar essa pincelada para a gente não entrar para esse lado fanático do sexo errado. Como disse aqui, Deus fez tudo certo. Como disse, eu esqueci o nome dele, o cronista Nelson Rodrigues, a vagina, o pênis não é nojento, não é pecaminoso. O nosso olhar é que é nojento e pecaminoso. Então a gente tem que entender isso tudo, é o nosso corpo. A gente é que vai conotando algumas coisas a mais, desnecessariamente. E vamos pedir o Erlei para fazer a prece, que hoje eu dei uma de Erlei aqui. Vamos embora. Tudo é a necessidade do conhecimento. É verdade. Então, nós estamos aqui a serviço nosso mesmo, nos projetando sempre
para a parte superior, porque ela é divina. Essa parte superior, ela é a nossa raiz, é de onde nós surgimos, é de onde nós preparamos até o banquete para poder servir aqui na terra. Então agradecemos ao grande professor maestro, ao grande tutelador, Mestre Jesus, para que possa receber de nós esta irradiação do qual todos nós que estamos aqui participando, cada um com seu quantitativo, com a sua cota, para que nós possamos fazer verdadeiro incêndio positivo no grupo. Então somos um grupo aliado às forças superiores, à luz divina. Então assim nós podemos nos sentir abençoados, propriamente dito, em cada gesto, em cada coisa que nós fazemos. É só tirar uma fatia desse banquete que foi servido anterior e colocarmos na prática, para que nós possamos, como é o Espiritismo, que tem um só lugar, mas tem várias raízes. Então, quando nós vemos, quando nós sentimos que estamos no erro, nós temos essa força para regredir e vamos entrar em sintonia com a fase boa, Então, que os bons espíritos, trabalhadores chareiros, aqueles que estão agregados ao departamento cristão, como nós também estamos, que possa nesse momento nos envolver como nós nos estamos envolvendo nesse banquete espiritual, para que nós, quando saiamos daqui bem melhor do que chegamos, que a nossa mente possa ser irradiada, e é o momento do passe coletivo, do passe magnético para a limpeza e o bem-estar do espírito. Agradecemos aos irmãos que aqui estão desencarnados, mas que estão na cooperação. E assim, agradecemos por tudo, agradecemos a segunda parte, a colaboração, a cooperação na água fluidificada. Por tudo que nos concede, como diz o nosso irmão Valdemir, pelas bênçãos da vida, nós agradecemos e aqui estamos para cada vez melhorarmos mais. Que a paz divina esteja com todos os corações e todas as mentes. Passa a palavra ao irmão Carlos. Obrigado, Lê. Então vamos agora ao livro dos médios. Deixa eu ver aqui com a lição também, 27. Esse meu livro dos médios aqui é gozado porque não tem nada na capa, aí eu tenho que ver onde é o início do livro, onde é a frente do livro. Então estamos aqui na segunda parte do capítulo 6, manifestações visuais. O item 27. Fala aí, manifestação visuais. Item 27. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Resposta: isto se pode algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. É necessário, para fazê-lo, estar dotado de uma faculdade especial. Então, isso aí ela não provém do preparo, vamos dizer, do espírito para que possa entrar em comunhão com os irmãos que vão se apresentar, vão fazer essa aparição? Erlei, pelo que a gente estudou aqui, qualquer manifestação espírita precisa do médium, precisa do ectoplasma. Então, quer dizer, não é só o espírito, né? Então, mas vamos ver aqui o Miramês, o que ele vai dizer, ainda no livro. Vamos ver aqui. Então, capítulo 10, alusivo a essa questão 27, provocando a aparição. Podes tentar provocar as aparições dos espíritos, podes invocá-lo nas sessões,
Não obstante, não podeis afirmar que eles aparecerão. Eles não são servos dos encarnados e atendem os chamados se quiserem, ou com a permissão de Deus, pelos processos que eles conhecem bem. Na lei de justiça existe segurança para não ser violentada essa liberdade. A espontaneidade é força do amor, portanto, dentro dela, tudo acontece melhor. Neste entender, para o fenômeno se produzir, o encarnado precisa do desencarnado e vice-versa. Eis porque a lei universal faz com que um precise do outro na mistura dos valores. Vindo daí, a surgir um encontro dos dois planos. Foi pelas comunicações dos espíritos e pelas aparições dos mesmos que se deu, ainda continua a acontecer o nascimento de movimentos filosóficos e religiosos capazes, no estágio da humanidade, de educá-la, fazendo com que a verdade passe a libertar as criaturas. No caso das sessões de materialização, não é uma provocação. Não se forcem os espíritos a aparecer para os que esperam. No entanto, é uma invocação sem violência, ficando na dependência da vontade superior. Quantas delas não surtem efeito? Somente não são atendidos os caprichos humanos. É o mesmo que ocorre com a oração. Por vezes pedimos muito nas nossas preces, porém só recebemos aquilo que Deus acha conveniente para o nosso próprio bem. Quando pedes as aparições dos espíritos e eles aparecem, é porque a tua vontade foi a vontade do mais alto e teve alguma utilidade. E ainda, nota bem, para que os espíritos apareçam a alguém, só ou em conjunto, necessário se faz que haja médium com essa disposição, com essa faculdade, que forneça fluidos correspondentes à formação do corpo espiritual. Amar ao próximo como a nós mesmos é uma lei divina, porque sempre dependemos dele na manutenção de nossa vida. É na cooperação mútua que surge o nosso bem-estar em tudo que fazemos, que pensamos e que sentimos. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque tudo vem dele. Se não gostar de alguém que conheces, fica sabendo que ele te ajuda a viver. Ele é uma parcela que não pode ser retirada dos teus caminhos. É na troca de valores que se processa a vida e mesmo a felicidade. Para que se veja os espíritos, é preciso ser dotado de uma faculdade especial, ou que já se nasça com ela aflorada, tendo em vista objetivos já definidos pelo plano espiritual. Cada um tem a sua tarefa a desempenhar e é preciso que tenha, do mesmo modo, afinidade com os espíritos que queira se lhe apresentar. É, pois, uma conjunção de fatores que o estudante da verdade passa a conhecer. Foi para esse esclarecimento e outros mais que seguimos nestes escritos sobre a filosofia do poder mediúnico, inspirados na codificação para fazer conhecidas muitas coisas que estavam veladas nas brumas do tempo. Quem deseja conhecer haverá de estudar com empenho os livros basilares do Espiritismo, prosseguindo com as obras que dão continuação à doutrina dos Espíritos, mais acentuadamente as mediúnicas, sem tirar o valor dos escritores como os frutos de sua razão. Pode-se provocar as comunicações dos espíritos, só não se deve exigir que eles se comuniquem. Há um poder maior que tudo
Há um poder maior que tudo dirige com sabedoria, tendo como espontaneidade o clima de atendimento. O apóstolo Paulo respondeu: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Primeira carta agora esqueci o nome. Capítulo 5, versículo 11. É uma necessidade de vigilância retribuir aos outros o que deles recebemos. É nesta troca que todos nós formamos um ambiente para viver e perceber os fenômenos que nos dão esperança, passando a não violentar os direitos do próximo, a fim de que os nossos sejam assegurados pela própria lei. Pensa na mediunidade, esse dom sublimado que se chama intercâmbio entre todos, com respeito, e dá glória à vida pelo que recebeste dela pelos canais da própria vida. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje estamos terminando um pouquinho mais cedo. Só tem um detalhe, né, Alca? Fala aí. Não se pode confundir, tem que entender bem a leitura, confundir aparições, manifestações com aparição. Porque na aparição é uma coisa que vem mais do Espírito para nós, do que mesmo nós para o Espírito. É a manifestação. Não, Elei, tu está confundindo. Aparição e materialização. Isso. Materialização você toca, aí é uma questão de tato, é outro órgão sensorial. E a aparição é a visão, aí é um outro órgão sensorial entrando em ação. Mas a informação que é o necessário, isso aí vai vir com os dois. É questão de crença, entendeu? É questão de crença. Aparição você quer dar uma de Tomé, quer pegar para crer. A aparição não. A aparição você já viu, você fala, é uma aparição, eu estou vendo, mas se outros não estão vendo, a informação é para mim, você está crendo. Tá certo. Então vamos agora elevar o pensamento ao nosso modelo e guia, ao nosso Mestre Jesus, e tentar entrar num colóquio com ele. Nosso Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez na prerrogativa de consolidar a boa nova dentro de cada um de nós. Sabemos que não temos nenhum merecimento de amarrar as sandálias do vosso pé. Estudamos e na hora do exercício ali fazemos a prova totalmente ao contrário. Mestre, nos ajude a não deixar de te amar, nos ajude a consolidar a boa nova dentro de todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui viemos na necessidade da autoiluminação, do autoconhecimento, para poder, mais tarde, assessorar os irmãos na retaguarda. Que a paz seja uma realidade na consciência de todos aqui. E por isso só temos a agradecer por essas provas, por essas expiações, por essa vida encarnada e desencarnada, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para essa segunda parte. Que assim seja. Graças. Que assim seja.
Então, nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos elevar o nosso pensamento de volta ao consciencial e focalizar a imagem do nosso irmão, nosso Mestre Jesus, e conversar com ele. Mestre, agradecemos por esse encontro aqui consolidado, por esse encontro aqui realizado, e que a paz, depois desse estudo, depois dessa meditação, seja uma realidade na consciência de todos nós, e que possamos sair daqui de uma forma bem superior na qual aqui entramos. E assim só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus, e pedir autorização ao Senhor pelo término desse encontro, e só temos a agradecer. Que assim seja. Graças a Deus. E aí, dona Deizinha, tudo bem, dona Deizinha? Seu Pedro, tudo jóia? Tudo bem, Manuel? Tudo bem, E aí, todo mundo bem? Tudo jóia, Erlei? tudo bem. E aí, temos comunicação? Vamos a ela. Senhor, muito obrigado por tudo que recebo, por eu saber que preciso me educar espiritualmente, pois nem sempre faço a coisa certa. Hoje o comentário que foi feito muito bom, com a comparação que o nosso irmão fez, pois muitas das vezes nós sentimos sem saber se estão agindo certo ou errado, porque o nosso equilíbrio ainda não chegou à nossa capacidade total. Muitas das vezes também nos perturbamos por muito não damos valor a tudo que o Criador já nos deu. Temos que pensar sempre que recebemos às vezes e nem merecemos. Sabemos que todos nós aqui na Terra estamos sob as mãos de Deus. Estamos sob as mãos de Deus. Sobre nós sempre. E disso nunca devemos duvidar. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue com todos vós. Que assim seja. Hoje venho aqui só agradecer por tudo que venho recebendo nesta casa. Os estudos têm sido muito bons para mim, pois eu não entendia muito esta doutrina, pois sempre fui da religião católica, e hoje eu já aqui, ouvindo muitas destas lições, eu venho aprendendo como se comportar
no lugar onde me encontro. Eu agradeço os irmãos que já frequentam aqui, que me trouxeram. E a partir daí eu pude ter uma outra visão da vida depois que fiz minha passagem. Saibam que muitos que aqui chegam não têm a menor visão do que vão encontrar, pois quando ainda na terra não se deram a oportunidade de aprender. Muito obrigado a todos e que Jesus continue abençoando a todos vocês. Tem, Dezinho? Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, Isso eu vi uma vez uma série, eu fiquei tão preso, sou eu falei, feliz nunca em mais estar vejo série. aqui. É que nem uma vez eu tava Vamos numa loja lá juntos no colégio, o cara foi no banheiro e me deu um reviver. cigarro, deu uma tragada, aquilo desceu tão Foram bonito, tantos foi tempos certinho, por nunca mais aí, outro cigarro. Eu dei esse caminhando lado, sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir segura aí pra mim. com Eu dei amor uma tragada. nossas lições Geralmente a pessoa engasga, né? Desce mal, perdidas, nossa, não desceu, resolvi. com Cristo em Nunca nossos mais eu vou. corações e a humildade a A cultivar. pessoa que eu fosse ali cheia, revoltada. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder. Minha família vai. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. emocional. Ler e passar para frente.